Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Galera, seguinte, hoje a gente vai testar o Anti-Gravity, que é a nova IDE do Google. Galera, eu fiz os primeiros testes aqui e olha, achei incrível, incrível demais. É uma IDE que certamente vai bater de frente com o Cursor, vai bater de frente com o VS Code integrado com o Copilot, vai bater de frente com qualquer outra IDE integrada com inteligência artificial, beleza, galera? Nesse vídeo eu vou ensinar basicamente como que utiliza ele, os princípios do Anti-Gravity, beleza? E a gente vai construir duas aplicações muito rápidas só utilizando prompts, beleza? E eu vou pedir para você se inscrever, dar um like, comentar se possível, dar um feedback construtivo, positivo e possíveis vídeos para eu lançar aqui no canal. Galera, tô aqui, esse é o site do Anti-Gravity, tá? antigravity.google. Ele está disponível, é uma versão preview, tá? Ele está disponível para todos os sistemas operacionais, utilizando aqui no caso o macOS, mas você que tem o Windows, que tem o Linux, pode baixar, tá? Eu já fiz aqui, eu já abri ele a primeira vez, mas assim que você abre o Anti-Gravity, você vai ter que logar com a tua conta Google, beleza? Todas as outras configurações que ele pede, você pode manter o default, tá? E logo em seguida começar a escrever as linhas de código, beleza? Então, vamos lá. Tô aqui com o Anti-Gravity aberto, beleza? E aí, galera, vamos lá. Eu vou fazer um resumo muito bom, assim, eu vou direto aos pontos. Logo de cara, né? Se você já utilizou uma IDE uma IDE que é integrada com IA, é muito comum já essa parte aqui da direita, que é onde a gente pode escrever, a gente pode interagir com a IDE e ela vai escrever o código pra gente. Só que o Anti-Gravity, ele trouxe aqui uma novidade, que é o seguinte, que é o modo Planning e o modo Fast. Qual que é a diferença? E aí, galera, um ponto é que no Anti-Gravity ele está em inglês, então pode ser que esteja em português. Não está pegando a linguagem, o idioma do sistema operacional, mas isso não vai impactar aqui no nosso vídeo. Então, o modo Planning, para que serve o modo Planning? O modo Planning é para você pedir que ele faça tarefas complexas. Então, você não vai pedir no modo Planning, cara, refatore esta função. Cara, por favor, refaça essa classe aqui, essa classe usuário para mim. E dessa forma. Não. O modo Planning é para você pedir features, você pedir até um sistema inteiro, né? Eu não recomendo que você peça um sistema inteiro, eu recomendo que geralmente você peça feature a feature, porque eu acho que é muito melhor para a gente interagir, para a interação da gente com esses agentes de inteligência artificial, tá? Então o planning é para isso, porque a gente vai ver aqui, quando você utilizar o planning, ele vai criar um plano de implementação, ele vai criar as tarefas que ele precisa fazer para conseguir atingir o objetivo, ou seja, ele me pediu para criar uma feature de criação de usuário no sistema de gerenciamento de usuários. Então, para eu chegar nesse ponto, eu preciso desse plano de implementação e eu preciso de cada itens desse to-do list que eu criei completados, beleza? E o modo Fast, como ele diz aqui, o agente irá executar as tarefas diretamente, use para tarefas simples que podem ser completadas da forma mais rápida, né? Ou seja, mais rápido. Como assim? Ou seja, quero refatorar uma função, você vai usar o modo Fast. Quero criar uma nova funcionalidade, vou criar uma nova aplicação web, eu vou usar o modo Planning, beleza? Aqui ele já dá a integração direta com a própria IA, o próprio agent, tá? Do Google, que é o Gemini, mas ele também te dá a opção de utilizar o Claude Sonnet 4.5 e outro cara aqui que é o GPT OSS 120B. Tá? Eu vou usar o Gemini 3 Pro, não vou entrar muito aqui, a gente quer explorar bastante aqui a IDE.
E beleza, eu vou pedir, ó, não tenho nenhuma pasta selecionada, é só abrir o Anti-Gravity. Eu vou fazer o seguinte, em português, tá, pessoal? Não vou usar prompts em inglês aqui. Vou fazer o seguinte, crie uma aplicação. Olha, eu vou aqui até fazer o seguinte, eu vou aqui mais na linha de uma pessoa que talvez não tenha muito conhecimento de tecnologia. Então, vou fazer o seguinte: crie uma landing page para uma loja. Landing page para a loja, não, né? Crie uma landing page para um microsite de agendamento de consultas. Crie uma landing page para um microsite de agendamento de consultas. Muita gente não conhece programação, mas sabe o que é o termo microsite, né? Que é ali um software como um serviço, e aí geralmente é um software pequeno, por isso micro, tá? Então eu vou dar aqui. Veja que não é simplesmente pedir para ele refatorar uma função. Não, é uma landing page, é uma coisa que quando estiver pronto eu posso até lançar para produção. Eu vou usar o modo plane e vou dar aqui um send e a gente vai ver aqui o que vai acontecer. E aí, galera, veja, é importante a gente entender, e aí, claro, quem tiver o conhecimento técnico, o que ele está fazendo. Veja aqui, como eu não tenho nenhuma pasta, eu não selecionei nenhuma pasta específica do meu sistema operacional, ele criou uma pasta aqui, ó, em use, eu não consigo aqui, acho que use mini, aí Anti-Gravity, Scratch, agendamento, site. E ele criou e vai fazer tudo lá dentro. E aí, beleza, galera, essa parte que eu achei muito legal. Por quê? Toda vez que tu usa o modo planning, ele cria um plano de implementação. O que é isso? Plano de implementação é justamente tudo que ele vai fazer da forma que ele vai fazer, né? Isso tecnicamente, beleza? Então, o Goal Description, ou seja, a descrição do objetivo, tá? Ó, create a high converting visually stunning landing page for microservice focused on appointment schedule. Ou seja, criar uma landing page de alta conversão. Olha que eu não falei nada disso para ele, né? Então, olha, ele já entendeu que se é uma landing page, eu preciso criar algo que converta, né? Que traga usuários e tudo mais. Ó, o design será premium, moderno e responsível. Utilizando a Dark Theme with Vibrant Gradient. Ok. E aí que ele fala, né? Eu vou voltar ali que eu vou mostrar para vocês algo muito interessante do Anti-Gravity. Que é o seguinte, ó. Aí ele falou, ó, eu vou usar HTML, eu vou criar um arquivo HTML e vou criar um arquivo CSS. E aqui ele deu mais informações técnicas, né? Vou usar alguns efeitos, vou usar relacionado à tipografia, né? Vou usar tags de SEO, que é muito importante para landing pages, né? As sections que ele vai utilizar no HTML e tudo mais. Só que eu particularmente não quero que ele faça usando um dark theme. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, utilize um tema light. Eu vou adicionar um comentário, beleza? Adicionei um comentário aqui e vou dar aqui, ou posso clicar em submit, ou vou dar um proceder aqui, ó. O proceder significa, olha, proceda com o plano mais esse comentário aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele vai. Vamos ver como que ele vai lidar com esse comentário que eu fiz. E aí ele está processando aqui, está pensando. E aí como é que funciona agora? Agora que eu olhei o plano de implementação, fiz as minhas críticas, disse que eu tenho o que ele tem que mudar, né? Ele vai refazer o plano de implementação. Ele acabou de fazer. Só que peraí. Implement for plan, point focus. Só que eu não entendi, olha só.
Atualizei o plano para utilizar um tema light, fundo claro, sombras suaves. Por favor, confirme se podemos prosseguir para a implementação. Olha, ok, mas aqui ele ainda está mostrando que está utilizando o Dark. Mas aqui embaixo, ó. Time change, switch to a light theme as requested. Bem, ok, vou dar um proceed. Ele não trocou lá ainda. Aqui ainda está com Dark Theme, o tema Dark. Eu vou dar aqui um proceed e vamos ver como que ele vai proceder. E galera, vale um ponto que, ó, enquanto ele está criando, vale que, poxa, Jonas, ele está criando, mas eu não estou vendo a pasta, os arquivos que ele está criando, não estou vendo. Olha, só foi eu falar. Aqui, ó, ele acabou de criar. E aí, assim como os outros, isso aqui não é novidade, né? Nas outras ideias que também tem integração com inteligências artificiais, a gente pode aceitar ou rejeitar a mudança a implementação da IA. Então aqui, ó, eu nem fiz nada, eu estava ainda analisando, ele já basicamente criou aqui, tá? Criou, abriu e tá aqui. Galera, criei aqui uma landing page. Ele deu até um nome aqui, ó, Agenda Flow. Deixa eu até voltar aqui para ver se ele terminou. Ele ainda tá... Eu vou aceitar aqui, que eu tava falando é que você pode aceitar ou rejeitar. Olha, ele criou um código, mas eu não gostei. Vou rejeitar e aí ele vai e queria de outra forma. Vou aceitar aqui, porque eu não tenho nenhuma contestação sobre, mas é sempre bom você que sabe codificar, você que é desenvolvedor, antes de aceitar, olhe o código que ele está implementando. Isso é muito importante, tá? Eu sou engenheiro de software há mais de 10 anos já, então eu tenho sempre esse cuidado. Lembrando, é uma AI, mas justamente por isso, é uma AI, né? Não é um ser humano e tem consciência da importância do projeto, do que tu está fazendo, então tem que passar pela sua revisão antes de aceitar qualquer outra coisa. Galera, vale um ponto que eu não falei ainda, que é o seguinte: quando você cria um projeto pela primeira vez, ele vai pedir para você instalar o Anti-Gravity Browser Extension, beleza? Change back to Google. E caraca, bem, esse cara aqui, ó, Anti-Gravity, esse cara aqui, porque esse cara permite... Nossa, antigripal, mano, que loucura. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Não tá dando zoom? Não tá dando zoom lá, não. Tá. Anti-Gravity, esse cara aqui. Boa, vou deixar aqui na descrição também. Mas ele já te direciona para a página que tu tem que instalar isso aqui. Esse cara é que permite que o Anti-Gravity manipule o teu browser, o teu navegador. Perceba que quando eu abri a landing page, ela fez um scroll para baixo. Não foi eu que fiz o scroll. Não foi eu que fiz o scroll. Provavelmente foi a IDE, junto com essa extensão aqui, que conseguiu manipular e scrollar o meu browser, tá? Aqui ele basicamente terminou, tá? Ele terminou aqui. E aí eu vou dar um accept all, que é basicamente aceitar todas as mudanças dele no meu projeto, código e tudo mais. E aqui ele acabou, tá? E galera, terminei. Tá aqui a nossa landing page, tá? Não pensei em nada relacionado a UX, né? Cores. Falei que o tema tinha que ser light, branco, não queria nada escuro. Ele criou uma coisa branca aqui pra mim, né? E olha, incrível. Jonas, eu não sei criar uma landing page. Será que tu não sabe mesmo? Tá bom, de fato, tu não pode saber utilizando código HTML, porque tu não é desenvolvedor. Mas agora, olha o poder que a gente tem nas mãos. De simplesmente chegar e criar uma landing page para o teu produto simplesmente com um prompt, tá? Galera, top demais, beleza? Top demais. E aqui ele terminou, beleza? Ele terminou.
minha landing page e tá perfeita. Agora a gente vai fazer o seguinte. Ele tem uma outra visão, que é o Agent Manager. Aqui a gente chegou e interagiu com o agent através do chat. Beleza? Criamos nossa landing page, acabou. Não quero mais saber dela. Coisa do gênero. Nossa, Jonas, você é sem coração. Eu sou um cara muito mal. E aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente abriu o Agent Manager. Jonas, não vi como tu abriu. Vou fechar aqui. Aqui em cima, ó. Open Agent Manager. A gente vai clicar aqui. Ele abre esta janela. Uma janela separada da IDE propriamente dita, onde tem os códigos e tudo mais. E aqui é basicamente o que o Google quis passar, pelo que eu entendi. Você é o manager da tua equipe. Você é um gerente de projetos, você é o PO, não sei. Mas você não é o desenvolvedor nesse caso. O desenvolvedor vai ser a ideia, o anti-gravity. E aí, agora a gente vai fazer diferente. Eu vou criar um workspace, new workspace aqui. E aí, eu quero criar agora um sistema de gerenciamento de pacientes de uma clínica. Gerenciamento de uma clínica, né? De pacientes de uma clínica, alguma coisa assim. E eu vou criar uma nova pasta só para isso. Eu vou criar aqui, ó, Clients Manager, qualquer coisa. Não, Clients é muito ruim. Customers Manager. E vou dar um Open. Ah, Jonas, por que tu criou uma pasta agora? Antes tu não criou? Lá só foi para mostrar para vocês que vocês não necessariamente no projeto mais rápido precisa criar uma pasta. Ele vai criar uma pasta para você, vai armazenar em algum lugar no teu computador e depois, se você precisar usar os artefatos, obviamente, para fazer o deploy e tal, é só ir naquela pasta e subir lá. Mas aqui eu quero algo mais organizado, né? Então eu tenho uma pasta de projetos na minha máquina e eu vou agora criar, eu vou dizer pro meu desenvolvedor, que é o Anti-Gravity, olha, tudo relacionado a esse novo projeto cria dentro dessa pasta aqui, esse novo workspace que eu acabei de criar. E aí vamos lá, crie um. E aí, como eu falei lá atrás, João, você falou para ele não mandar prompt para ele criar sistemas inteiros. Sim, o que eu faço geralmente para ele criar meio que o sistema com uma ou duas funcionalidades. Não pensa muitas funcionalidades, porque eu acho que às vezes não é muito efetivo para AI, tá? Então crie um sistema de gerenciamento de pacientes de uma clínica médica. Crie um sistema de gerenciamento de pacientes de uma clínica médica. Sistema web, tá? Vou deixar claro que é um sistema web, embora quase tudo é web, mas deixar claro, web. E aí, galera, modo planning, tá? Eu vou dar um send aqui. Ele é meu desenvolvedor. Eu falei, olha, eu preciso que você crie um sistema web de gerenciamento de pacientes de uma clínica médica. Galera, veja o seguinte, eu não falei de stack, e aí agora você que é desenvolvedor, já trabalha na área de TI, é programador, aquela coisa toda, não falei para ele utilizar Python, Node, C#, Java, não falei nada disso, só falei para ele criar. Vamos ver. Como você já sabe, ele vai criar um plano de implementação, beleza? E aqui a gente já vê, ó, e vale que eu vou até mostrar ali um detalhe, porque eu configurei ali, logo em seguida dá para configurar para ele, porque por padrão, pelo que eu vi, ele cria um plano de implementação e ele não depende da tua resposta, ele já cria o plano de implementação, te mostra e já começa a construir com base no plano de implementação. Mas tem uma opção que tu consegue tu só prossegue se eu aprovar o plano de implementação, que eu acho que para mim isso é muito mais ideal. E aí aqui, ó, ele fala, olha, eu vou construir o componente layout, o dashboard, o patients. Jonas, eu não entendo nada disso. Olha, se tu não entende, dá o proceed, que ele vai te entregar o negócio pronto, independente de como foi feito. Agora, você desenvolvedor, você entende?
vale você olhar aqui para fazer um critique, né? E aí ele fala, olha, importante para persistência de dados aqui, olha, para esse MVP nós utilizaremos o local storage para persistir a data, os dados, né? Não a data, os dados. E aí tu pode depois começar, olha, mude para persistir dados no MySQL utilizando Node, isso, aquilo outro. Porque pelo que eu vi aqui, ele não vai construir um back-end. Ele vai fazer tudo no front e sem back-end algum. Tá? E ele fala, olha, a tech stack é React e Vanilla CSS. Beleza? E aí, veja o que eu vou fazer. Eu não quero que ele use Vanilla CSS. Para quem não sabe, Vanilla CSS é CSS puro, sem alguma biblioteca de CSS específica. E o que eu vou fazer? Eu vou aqui em cima dessa vez, não vou comentar diretamente lá, vou falar, utilize Tailwind para estilizar ao invés de Vanilla CSS. Submit. Dei um submit agora direto. Acho que ele já vai me entregar agora é diferente. Eu acho que agora ele vai entregar o meu plano de implementação. Boa. Já com o tail. Exatamente, ó. Ele já mudou aqui, ó. Antes eu tinha comentado a diferença. Antes eu tinha comentado, ele manteve o plano de implementação escrito da primeira forma e manteve meu comentário. Agora eu simplesmente, olha, vim aqui em review, solicitei uma mudança de submit, ele refez o plano de implementação. Agora tá diferente. O tech stack vai ser com React e Tailwind CSS. Beleza? E aí eu vou proceder. Agora tá do jeito que eu quero, não quero mudar mais nada. Eu vou dar um proceed. Pode proceder aí, meu desenvolvedor. Faça o meu sistema, o meu MVP de Patient Management System. Tá, meu inglês não tá tão bom assim não, mas acho que ficou bom aqui. Vamos lá. E vale, né, dizer que você que é desenvolvedor, fique atento aos comandos que ele dá aqui no terminal, aquela coisa toda, porque terminal tem acesso à tua máquina, ao teu sistema operacional, e ele pode, mas Jonas, por que ele faria alguma loucura? Não sei, mas olhe, sempre bom olhar. E aí, lembra que o Agent Manager, ele abriu numa janela à parte. O que a gente pode fazer? A gente pode abrir aqui, ó, Open Folder. Ele estava até aqui numa pasta temporária para aquele cara, e eu vou vir aqui Customer Manager, que foi a pasta que eu criei lá, e vou fechar esse cara aqui, eu não quero mais ele. Excelente page aqui, close window. O Customer Manager é esse cara aqui, ou seja, em uma janela eu converso com o meu desenvolvedor, que é esse cara aqui, tá? Ó, tem que dar um accept aqui, ó, send command input, ou seja, ele está pedindo permissão para rodar alguma coisa no meu terminal. Olho, ele está instalando dependências e tal, show, vou dar um accept, tá? Deu um erro aqui, espero que ele saiba lidar com isso. Eu sou só o manager agora, eu não tô nem aí porque ele vai fazer ali nesse momento, eu quero que ele resolva o erro. E aqui, ó, é onde ele tá, aqui é de fato o projeto, né? Lá eu tô conversando com ele e aqui é de fato o projeto em si, onde os arquivos vão ser criados. Ele cria uma task list, né, para controle dele mesmo, para eu até ver, né, tipo, ó, ele vai criou o plano de implementação, agora ele está tentando fazer a inicialização do projeto React com Vite, inclusive ele teve um problema ali, vai estar tentando resolver. Não sei exatamente aqui o que ele quer fazer, mas eu vou dar, vou dar um accept aqui. Se ele apagar o meu HD, bem, se você está vendo esse vídeo, provavelmente ele não apagou meu HD, né? Piriri, tá tentando aqui. Já tá evoluindo aqui. Já tá evoluindo, ele ainda não terminou a inicialização, né?
Tá ainda tentando iniciar, já botou algumas coisas aqui. E do mesmo jeito, eu posso ir aceitando aqui. Eu posso não precisar ficar aceitando. E quando ele terminar tudo, eu dou um accept all. E eu aceito tudo que ele fez. Tá? Eu acho que é melhor do que ficar analisando arquivo por arquivo, dependendo do que tu tá fazendo. Se você está usando esse cara em âmbito profissional, já para um projeto da tua empresa, é bom você olhando arquivo por arquivo, até para entender, depois se precisar explicar porque teve determinada alteração, tá? É bom, mas aqui eu tô basicamente só vendo, deixando ele seguir ali, construir as coisas, beleza? Eu tô bem ansioso para saber se ele vai criar uma UI maneira. Eu já tive experiências ruins com outras IDEs integradas com AI, que eu peço para ele fazer o sistema, mas a AI tá cagada, tá horrível, né? Tá um HTML puro, embora eu tenha dito para ele criar uma UI boa e tudo mais. Ó, aí aqui não é onde tá os arquivos, mas ele tá me dizendo, ó, tô criando esse arquivo, eu criei aquele arquivo, modifiquei, pá, mas se eu quiser ver o projeto de fato, é aqui. Bem, vamos esperar um pouquinho e esperar ele terminar de gravar tudo, implementar tudo, melhor dizendo. Galera, ele terminou aqui, beleza? Ó, ele terminou aqui, então eu tô na visão do Agent Manager e aqui ele me diz, olha, as funcionalidades implementadas, um dashboard, gestão de paciente, agendamento de consultas, detalhes técnicos e como que eu tenho que rodar esse cara, beleza? Então vamos lá, vamos ver que eu não fiz nada. Aqui ó, task list, ele até esqueceu de marcar um aqui, não sei se está bugado, não sei se ele não atualizou, mas ele não marcou um aqui, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vamos tentar executar esse projeto. Vamos lá, eu vou abrir o terminal aqui. Vou abrir o terminal, vou fazer exatamente o que ele me pediu. Vou dar um npmi para instalar as dependências, embora tenha node modules aqui já. Deixa eu dar mais um npmi. Se já tiver instalado, vai ser bem rápido. Já tinha instalado tudo. Agora eu vou dar um npm, acho que é isso, npm run dev. Vamos ver. Tá rodando na porta aqui, ó. 5173. Vamos ver, galera, como é que tá essa brincadeira. Localhost 5173. Opa, ó, já deu um erro aqui. E é até legal porque a gente já vai ver como é que ele vai resolver essa brincadeira aqui. Tá? Eu tô agora, vou fazer o papel de manager ou de uma pessoa muito leiga, meu irmão. Eu não sei resolver. Eu vou lá no Agent Manager e vou falar o seguinte. Tentei abrir o sistema em localhost 5173 e deu um erro. Não sei qual, eu não vou nem dizer qual erro. Só quero que ele se vire. Vamos lá, vamos ver. Corrigiu o erro, agora ele tá falando até em português. Não sei se tá falando em português antes, tava, né? Beleza. Ele ainda falou qual era o erro. O problema era que a versão mais recente do Tailwind CSS V4 foi instalada, mas a configuração gerada era para a versão anterior, a V3. Olha, isso aqui eu já não gostei. Eu, como desenvolvedor, falei, por que ele está usando uma versão anterior? Né? Então eu poderia pedir, olha, atualize tudo para utilizar a versão mais nova, mas por enquanto não. Eu só quero executar o meu sistema aqui. Vamos lá, mesma porta. Tá aí. Um dashboardzinho de paciente, beleza? Pacientes aqui. Ó, não ficou muito legal aqui o que ele fez, ó. O botão não dá pra ver direito. Novo agendamento. Não tem paciente, né? Ó, não tá muito legal aqui não ficou legal também, ó. Olha como é que ficou tudo preto. Tá? Aqui pra criar um novo paciente. Tá aqui meu nome, Jonas. O endereço. Botar minha data de nascimento. E aí eu não consigo ver. Olha, eu não tava conseguindo ver o botão ou seja, os botões não estão muito bons, mas ele
Cadastrou. Agora eu consigo criar um agendamento. Paciente Jonas. Vai ser para esse dia. Para esse horário. Observação qualquer, teste. Tá aqui desse lado o botão, ó. Tá lá, agendado. Posso excluir? Usou um alert. Show. Beleza. Tá mais ou menos. Mas assim, ele criou um dashboardzinho. Tá funcionando o CRUD aqui. O inserir, o deletar e tudo mais. E agora, vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou aqui no Agent Manager. Cadê? Fala, não é aqui, meu Deus do céu. Não tô perdido não aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui, ó, Start Conversation. E vai falar o que pra ele, ó. Vamos no Flash. Fiz alguns testes. E vi que o botão de... Qual é o botão? Botão de novo agendamento, por exemplo. Novo agendamento está com a cor branca, igual ao do fundo do sistema. Poderia ajustar? Só falei isso. Ou seja, isso aqui não é uma coisa que precisa de um plano de implementação, né? Uma coisa mais rápida. Ele vai fazer um ajuste específico numa parte específica do sistema. Né? Não sei, tipo, o racional que ele usou aqui, inclusive, tipo, beleza, tá branco, mas tem que ficar qual cor? Não sei exatamente. Ele fez alguma correção ali, pelo visto, no tailwind config.js. Acho que para setar as cores primárias talvez não estavam setadas corretamente. E aí, tá analisando o package JSON. E acho que ele já tá terminando, ó. Tá revendo a implementação do CSS. Boa, galera, olha só, ele terminou aqui. Uma coisa que está acontecendo é que aquela hora ele respondeu em português, agora ele respondeu em inglês, mas ok. Ó, ele ajustou a cor do botão novo agendamento. Vale dizer que o outro botão também estava com problema. Pode ser que esse ajuste afete outro botão positivamente, no sentido de também corrija lá. Tá? Então aqui mostra tudo que ele fez para identificar o problema e ajustar. Isso é sempre bom a gente dar uma olhada, que também é legal. E aí, vale dizer que aqui, ó, do lado esquerdo, nessa visão de Agent Manager, é semelhante àquela visão que a gente geralmente tem quando a gente abre o Gemini ou o ChatGPT, que a gente fica com um acúmulo de conversas. Então, ó, aqui eu tive uma conversa inicial, olha, cria o sistema. Aí depois eu tive uma outra conversa, cara, olha, preciso que você conserte aquele botão. E aí a gente fica aqui com o histórico de conversas relacionado a esse workspace para esse sistema que eu pedi pro Antigravity criar. Vamos ver então se ele conseguiu ajustar esse cara. Eu não vou dar nenhum... Na verdade eu vou matar a instância aqui e vou subir de novo. npm run dev 5173. Ó, já até estava correto lá. O novo agendamento agora ficou certo. Vamos ver. O novo paciente também ficou correto. Porque como era um componente só para o mesmo botão, ele conseguiu fazer a correção lá. E mais coisas ficaram corretas. Acho que esse M aqui antes não estava azul também. Tá? E aí ele conseguiu fazer algumas correções. Vamos ver aqui. Ainda tá zoado aqui esse efeito, né, de quando abre o modal tá zoado ainda. Depois eu vou pedir para ele consertar. E agora também tá certinho aqui. Se eu clicar sem nada, ele não deixa, né? Tem uma validação de HTML ali. Galera, por hoje é só. Mas assim, a gente conseguiu ver aqui o seguinte, que eu consegui transicionar nas minhas interações com o Antigravity de uma pessoa que não sabe nada de programação para uma pessoa que entende. Na hora que eu falei, olha, muda ali, tira Vanilla CSS e usa Tailwind, né? E na grande parte das vezes foi uma pessoa que não sabe interagir com desenvolvedores, aquela conversa mais técnica. Foi sempre, olha, faz isso, faz aquilo. Então, galera, top, tá? Isso não é novidade na realidade. Então,
Um curso também já conseguiria fazer isso, mas a ideia aqui foi mostrar como que era interagir e como que funcionava a interface do Anti-Gravity, beleza? Então, basicamente é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte: você deve estar se perguntando, tá, mas qual é o preço dessa brincadeira? Tá? A princípio, o Anti-Gravity ele está de graça. Cadê? Eu tinha um aqui. Tá de graça, freezão. Então se a gente vir aqui, ó, pricing, individual plan, no nosso caso, eu, você, tá? De graça, ele fala aqui, ó, tu pode acessar o Gemini 3 Pro, Tab Completations, né? Então, quando você estiver digitando para fazer alguma alteração manual, ele vai autocompletar, né? Um generoso rate limit, tá? Isso de graça. Tem planos para teens, que, aliás, não tem ainda, vai chegar em breve, o Coming Soon e o Enterprise Plan para empresas, mas a princípio, como falei, como ele é preview, tá de graça. Provavelmente, não acredito que será de graça, provavelmente vai ter um valor, até porque a gente vem aqui em curso pricing. O curso, como vocês podem ver, não é muito barato. Tem um plano aqui de $20, né? Tem um free aqui, ok, mas é só uma semana, pelo que eu entendi, pelo que eu lembro. E o Pro é $20, então não é muito barato, beleza? Assim como tem outros também, tem o Try, para quem não conhece, também é a mesma linha, um cara integrado com IA e é um pouco mais barato que o curso, é $10, tá? E tudo mais. Galera, esse foi o vídeo sobre o Anti-Gravity, espero que eu tenha ajudado, agregado de alguma forma, tá? Para você que baixou o Anti-Gravity, quis entender um pouco mais de como que funciona esse cara, tá? E é isso, galera. Valeu, tamo junto, fui!